Queridos alunos LAC, estamos juntos mais uma vez, estamos de volta. Eu sou a professora Débora Botan, já estamos aí a uma pequena caminhada juntos, né? E vamos dar seguimento aos nossos estudos dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Pessoal, o nosso criminho de hoje está disposto, está estipulado lá no artigo 322 do nosso Código Penal. Só que sobre esse criminho, denominado violência arbitrária, recai uma divergência sobre ele. Então, o artigo 322 trata de violência arbitrária, ok? Só que há uma dúvida, há uma divergência doutrinária, há uma divergência jurisprudencial, há uma indagação no ar. 322 foi revogado pela Lei de Abuso de Autoridade, Lei 4898 de 65, ou não foi revogado por essa lei? Há uma revogação tácita sobre o 322 ou não há uma revogação tácita sobre o 322? Nós vamos descobrir isso, vamos debater isso, vamos trabalhar isso nessa aula. Me acompanhe desde já. Venha comigo. Então, olha só, galerinha. A aula de hoje tem por tópico violência arbitrária. O crime de violência arbitrária, ele está estipulado lá no artigo 322 do nosso Código Penal. E ele fala o seguinte, tá como o código, abre o código, tá? Não tá, lê aqui comigo. Deixa só eu apagar aqui. Então, olha só, violência arbitrária. Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Então, pratica o crime de violência arbitrária, o funcionário público que, a pretexto de exercer a sua função, pratica a sua função, mas de maneira violenta. Utiliza-se também de violência. Ou no exercício dela, ou seja, pratica esse crime quem? Quem, no exercício da sua função, ou a pretexto de exercê-la, age com violência. Então, crime de violência arbitrária. Qual é a pena? Prestem bem atenção aqui na pena, que aqui nós temos uma informação adicional, que em muitos outros artigos nós não temos, tá? Qual é essa informação adicional? Olha só, pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Ok. Além da pena correspondente à violência. Então, veja só, crime de violência arbitrária. Pratica o crime de violência arbitrária o funcionário que pratica violência no exercício da sua função ou a pretexto de exercê-la. Então, o que significa? O agente pratica este crime, recebe uma pena mínima de 6 meses, máxima de 3 anos. Só que, associada a essa pena, tá? Pela conduta do 322, associada a essa pena, nós temos também a pena correspondente à violência. Então, imagine que o funcionário público, ao executar a sua função, agiu com violência. E essa violência resultou uma lesão corporal de natureza leve. Imagine que essa pena da violência, ela vai ser o quê? Somada à pena do artigo 322. Então, nós vamos pegar a pena do 322, mais a pena do 129 caput e vamos o quê? Somá-las, tá? É isso que significa isso aqui, ó. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Ou seja, aplica-se a pena no 322, de 6 meses a 3 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Então, quando ele pratica esse crime, ele recebe 2 penas. A pena referente ao 322, mais a pena referente à violência que o funcionário tenha praticado contra o particular. Tá? Mas, sobre esse crime, pessoal, sobre este crime, recai uma dúvida, recai uma divergência. Olha só, aqui nós precisamos destacar, antes de irmos adiante do estudo desse crime, nós precisamos destacar o quê? Que há uma divergência sobre a revogação ou não
do artigo em comento, pela lei de abuso de autoridade. Lei 4898 de 65. Na dúvida, nós vamos estudar este crime. Então, olha só, o que acontece? Acontece o seguinte, olha só. Nós temos no Código Penal, e esse Código Penal meu é super atual, 2016. Nós temos aqui no Código Penal, no rol dos crimes contra a administração pública, praticado por funcionário público, o crime de violência arbitrária. E ele está lindo e belo aqui no Código Penal, ó, lindo e belo. Artigo 322, violência arbitrária, praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Acabou, não fala mais nada. Ou seja, esse artigo não menciona nenhuma espécie de revogação. A única coisa que ele fala é que ele nos remete à Lei 4898 de 65, que é uma lei que é a lei de abuso de autoridade. Agora, vamos só relembrar uma regrinha básica de revogação de lei. Toda lei, quando ela nasce para viger o quê? Ad eternum. Ela nasce para viver por tempo indeterminado. Ela entra em vigor, com exceção das leis excepcionais e temporárias. Então, com exceção das leis excepcionais ou temporárias, as demais leis nascem com tempo indeterminado de vigência. E essas leis que nascem com tempo indeterminado de vigência, elas podem ser revogadas tácita ou expressamente. Elas são revogadas tacitamente ou expressamente. A revogação tácita é quando eu tenho no corpo da lei escrito revogado pela lei tal. Essa é uma revogação tácita. Ou seja, essa lei revogada deixa de ter vigência. Ela cede espaço para outra lei, que trata do mesmo assunto, só que de maneira mais ampla. Essa é a revogação expressa. Agora nós temos também a revogação tácita. A revogação tácita é quando nós temos uma lei geral. Código Penal é lei geral. Lei de abuso de autoridade é lei específica. Então, nós temos, depois da criação da lei geral, do 322, em 65, criou-se a lei especial de abuso de autoridade. Então, essa lei de abuso de autoridade é uma lei posterior ao artigo 322 e trata especificamente dessa situação. Então, é uma lei especial que trata do mesmo assunto, só que de maneira mais abrangente, de maneira específica. Então, subentende-se que a lei especial revoga a lei geral. Então, nós entendemos que o artigo 322, ele está revogado tacitamente. Por que tacitamente? Porque no corpo da lei, no corpo do artigo 322, nada fala sobre a revogação. Nada está escrito que ela foi revogada. Mas eu tenho uma lei posterior a ela e uma lei especial que trata do mesmo assunto, mas de maneira mais ampla e de maneira específica. Então, subentende-se que esta lei do artigo 322, subentende-se que o artigo 322 está revogado diante da lei de abuso de autoridade. Só que, como eu acabei de dizer, pessoal, subentende-se, nada está definido, nada está claro. Então, na dúvida, nós vamos estudar esse artigo 322. Por quê? Porque lá no seu edital, está lá, dos crimes contra a administração pública.
praticados por funcionário público. E como eu falei, o artigo 322 está lindo e belo aqui no Código Penal. Nada fala a respeito de revogação. Se nada fala que ele foi revogado, as bancas podem cobrar esse tipo penal. Pode cair. Por quê? Porque não é um tipo penal revogado, ok? Agora, se você está com o seu código, vamos comigo lá no artigo 52. Eu quero lhe mostrar uma coisa. Artigo 52 do Código Penal. Se você não está com o seu código em mãos, faça a gentileza de fazer essa anotação para você ver depois. Artigo 51. Artigo 51, parágrafo 1º e parágrafo 2º. O artigo 52, parágrafo 1º e parágrafo 2º, é um exemplo de revogação expressa, tá? Revogação expressa. Quando nós temos uma revogação expressa, o que acontece? Parágrafo 1º, revogado pela lei número tal, do ano tal. Parágrafo 2º, revogado pela lei número tal, do ano tal, ok? Então, revogação expressa, ela vem escrita no texto. Está escrito no Código Penal, revogado pela lei número X do ano Y. No caso do artigo 322 do nosso Código Penal, nós não temos essa revogação expressa. Nada menciona sobre revogação. Não, o nosso artigo está lindo e belo aqui. Nada falando sobre revogação. Então, não há revogação expressa do artigo 322 diante da criação da Lei de Abuso de Autoridade. Lei 4898 de 65. Então, nós entendemos que há uma revogação tácita. Ou seja, diante de uma violência arbitrária, nós não vamos utilizar o 322. Nós vamos utilizar na prática, para fins de processo, a lei de abuso de autoridade. Mas como nós estamos aqui nos preparando para concurso público, e esse artigo está em vigor, nós iremos o quê? Estudá-lo, nós iremos compreendê-lo, nós iremos defini-lo, para fins o quê? De se for cobrado em concurso, nós podemos ter a chance de acertarmos. E é cobrado em concurso, já vou lhe adiantar. Eu encontrei uma questão do ano passado, galerinha, de 2015, cobrando o artigo 322. O que reforça a tese o quê? Que precisamos estudar esse artigo, porque ele não está revogado expressamente. Se ele estiver revogado, é tacitamente. E nisso há uma discussão doutrinária. Por que tacitamente? Porque nós temos uma lei especial que trata do mesmo assunto de maneira específica. E nós seguimos aquela regra. Lei especial revoga a lei geral. Ok? Então, fica esse comentário, fica essa observação muito válida a título de conhecimento, a título de compreensão sobre o artigo 322 em relação à lei de abuso de autoridade. Então, nós temos dois dispositivos legais tratando do mesmo assunto. Nós temos o 322 no Código Penal, lei geral. E temos lei 4898 de 65, tratando do mesmo assunto, lei de abuso de autoridade, lei especial. Se nós temos duas leis tratando do mesmo tema, lei geral e lei especial, nós vamos dar prioridade para a aplicação da lei especial. Mas como a lei geral nada consta no código como revogada, ela está em pleno vigor. Se ela está em pleno vigor, ela pode tranquilamente ser cobrada em concursos públicos. E como conhecimento nunca é demais, vamos estudar o artigo 322. É uma aulinha bem curtinha, uma aulinha bem rapidinha. Vamos lá? Então, olha só. Diante dessa observação já realizada, vamos compreender a definição. Olha só. Apresenta a conduta, então o tipo penal do artigo 322, apresenta a conduta do funcionário público que no exercício da sua função ou a pretexto de exercê-la, atua com violência. O funcionário que assim agir responde pelo crime de violência arbitrária. E também pela pena correspondente à
violência. Então, olha que legal. O funcionário que agir com violência, olha, presta atenção, pessoal. O funcionário que agir com violência, ele vai responder pela conduta do artigo 322, mais pela pena da violência. Então, olha só. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula da professora Débora Botan? Gente, papo reto com vocês, a professora Débora é uma professora nota 10, sabe tudo de direito penal, em especial os crimes. Aqui no Lá Concursos é o único site do Brasil, preste atenção, que nós temos crime a crime gravados. E cada crime que a professora Débora Botan explica para vocês, pode ter certeza, ela prepara aí uma pequena bateria de exercícios que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender, tenho certeza absoluta que você vai ficar super competitivo, tá certo? Meus amigos, minhas amigas, se você quer assistir o curso da professora Débora, Crimes contra a Administração Pública, acesse o nosso site lacconcurso.com.br, que lá nós temos uma isolada da professora Débora por apenas aí R$30, você vai ter aí um curso completo de todos os crimes contra a administração pública praticados por servidores públicos e aqueles também praticados por terceiros, tá certo? Então você vai ter este curso por apenas R$30, um curso muito competitivo, um curso que vai te preparar para qualquer concurso, eu tenho certeza disso, tá certo? Forte abraço, fique com Deus e espero você. Fui, tchau. Clique lá aqui.